Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou responder a questão como não romantizar a relação. Romantizar é se iludir, é fantasiar. Romance é diferente de romantizar. Você ter uma relação com romance é uma relação onde você e o seu parceiro cuidam dos detalhes especiais. Um jantar à luz de velas, flores, poemas, serenatas. Então são detalhes especiais e isso não é romantizar a relação. Romantizar é fantasiar. Então você romantiza quando o seu relacionamento possui várias coisas boas, inclusive romance, por que não? Mas também tem coisas que não são legais e você quer focar apenas no lado bom. Você não quer enxergar a realidade como ela é. Você quer fechar os olhos, pro lado preto e branco e olhar só para a parte colorida. Só que olhar para essa parte do relacionamento preto e branco não é algo ruim, é algo que traz uma oportunidade de crescimento para o relacionamento, para o casal e para você. Você também romantiza um relacionamento quando você começa a criar expectativas que estão só lá na sua cabeça. O outro não te pediu em namoro, não te pediu em casamento, mas você já está ali sonhando, com a família linda, maravilhosa que vocês vão construir. Mas também você romantiza quando essas expectativas não são criações da sua cabeça, houve planos, houve acordos, houve combinados e de repente você começa a perceber que a fala dele é uma, mas as ações são outras. São as quebras de contrato. Vocês combinaram que seriam fiéis, verdadeiros, e de repente você começa a encontrar mentiras, traições. Daí ele diz que não vai mentir mais, e daí ele mente de novo, e de novo, e de novo. Se você está acreditando, apesar da boca falar uma coisa, mas ações falarem outra, você está fantasiando, você está romantizando a relação. Como, então, não romantizar a relação? Saindo do mundo da fantasia e parando de se iludir. Quando eu cheguei ao Tantra, isso aconteceu comigo de uma maneira muito forte. Quando eu cheguei ao Tantra, foi porque eu estava em um relacionamento onde eu não tinha mais libido, não queria fazer sexo, fazia sexo como uma obrigação conjugal para não perder o meu parceiro. E eu entrei pro Tantra, iniciei no Tantra para aumentar minha libido, meu desejo por sexo, para satisfazer o meu parceiro, para manter o meu relacionamento, para salvar esse relacionamento. E o que aconteceu? Com 2 semanas praticando as meditações tântricas, recebendo massagem tântrica, foi como se eu tivesse tirado o véu da ilusão e eu parei de lutar por aquele relacionamento. Foi um relacionamento de 4 anos e os primeiros 2 anos tinham sido maravilhosos. E os últimos 2 anos não estavam bons. Mas eu ficava ali querendo que voltasse a ser bom, eu ficava querendo que voltasse a ser bom, eu ficava me iludindo, porque eu não estava enxergando o que era, como era, mas eu estava focando em algo que eu idealizei, que chegou até a acontecer, mas que não existia mais, já fazia muito tempo. Então foi assim, eu tirei o véu da ilusão, olhei para o meu parceiro exatamente como ele era, sem querer transformá-lo, sem querer mudá-lo, aceitei ele exatamente como ele era. E aceitando ele exatamente como ele era, eu entendi que aquela pessoa não era a pessoa que eu queria dividir a minha vida. Então eu parei de romantizar que as coisas iam mudar e olhei para o que é como é. E daí, a partir daí, eu tomo uma decisão. Então eu tiro a responsabilidade dele, de ter que mudar para me agradar e trago a responsabilidade para mim. Ele é assim, eu quero ficar com ele ou não. E muitas vezes a gente fica ali se iludindo. Tá vendo que não é a coisa, você fica querendo acreditar que é outra. E você fica fantasiando, fica ali romantizando.
Somente olhando para o que é, como é que você pode tomar boas decisões. O fato é que nós ficamos fantasiando, se iludindo, na esperança que as coisas mudem e que tudo que eu fantasio se torne real. Só que quando eu faço isso, eu perco toda a minha potência, porque eu estou esperando coisas que não dependem de mim, mas que dependem do outro. Se as minhas ações, se as minhas escolhas, minhas decisões, elas são de acordo com a minha fantasia e não de acordo com a minha realidade, é muito provável que as minhas ações não são ações de amor próprio. Não são ações onde eu cuido de mim, mas ações onde eu me anulo em prol da minha fantasia. Voltando para a história que eu contei do meu relacionamento, era exatamente isso que eu fazia. Eu estava ali me anulando para salvar o meu relacionamento. Eu estava ali me esforçando para salvar o relacionamento, para que aquele relacionamento voltasse a ser exatamente como ele era. Eu não olhava para a relação exatamente como ela era. Eu tinha uma relação sexual onde o meu parceiro, ele me dava uns tapas tão forte que doía e me broxava na hora, e isso fazia com que eu perdia a libido. Só que, ao invés de eu olhar para isso e falar, poxa vida, ele tá passando dos meus limites, eu tô falando pra ele que ele tá passando, que tá doendo, que eu tô perdendo a libido, em vez de eu olhar pra isso, eu ficava me iludindo, querendo que ele mudasse. Então eu ficava fazendo de tudo para aceitar aquilo na esperança de que fosse melhorar, ao ponto de querer, ao invés de querer sair da relação, eu queria aumentar a minha libido, aumentar o meu desejo sexual para que eu estivesse numa relação sexual onde eu era agredida. Então, as minhas ações não eram ações de cuidar de mim, não eram ações de amor próprio, mas eram ações de acordo com aquilo que eu fantasiava, que eu não enxergava a realidade. Geralmente terão dois tipos de comportamento. Ou a gente vai ficar cada vez mais amorosa, cada vez mais submissa, ou o contrário, ou cada vez mais agressiva, cobrando do outro que o outro mude. O comportamento ideal não seria nem o agressivo, nem o passivo, mas sim um comportamento assertivo. Falar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Então, parar de romantizar exige de você uma grande dose de maturidade para você olhar para aquilo que você não queria olhar, para você perguntar coisas que você não queria ter que perguntar, para você pedir coisas que você não queria ter que pedir. Você queria que tudo viesse pronto, você queria não ter que lidar com a dor, não ter conversas difíceis, você queria que fosse tudo perfeito. Porque você está romantizando, porque tem algo aí que você não quer olhar. E se você não olha para as suas questões, você não cresce. Essa situação que te causa dor, que te causa insegurança, está aí para te fazer crescer, para você aprender com ela. Então, se tem algum ponto no seu relacionamento que te incomoda, olhe para isso, converse sobre isso. Por exemplo, se você tem sentimentos fortes por uma pessoa e você está na dúvida se é recíproco ou não, converse sobre isso. Tem um vídeo na Netflix da Brené Brown, ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. A coragem de se expor, a coragem de você falar essas coisas que muitas vezes são tão difíceis, né? E geralmente a gente fica num joguinho de manipulação, né, das pessoas. Então ela conta a história de um rapaz que ele estava se relacionando com uma garota e ele estava se sentindo muito apaixonado, ele estava sentindo que ele estava amando e ele queria muito falar isso pra ela, mas ele pensava, não, o que ela vai pensar se eu falar que a amo? Então ele não falava, até que chegou um momento que ele falou, não, eu preciso falar. Se eu não falar, eu não estou sendo corajoso.
Então eu preciso ser corajoso e me mostrar como eu sou, mostrar o que eu sinto. E ele foi lá e falou para ela que amava ela. Então muitas vezes a gente fica ali fantasiando, a gente fica manipulando, a gente fica dissimulando, porque usando máscara e o outro usando máscara, e a gente nunca vive uma relação verdadeira, tá? A gente precisa tirar essas máscaras e olhar para essa relação exatamente como ela é. Ter coragem de mostrar as suas fragilidades, suas inseguranças, o seu amor, o que você precisa para se sentir melhor, expor isso para o parceiro. Se as ações de uma pessoa não coincidem com a fala, converse sobre isso. Se você está romantizando a relação, provavelmente você não está feliz. Porque você está criando expectativas que não estão de acordo com a realidade. Que nem eu contei no meu relacionamento. Eu criava expectativas, mas a realidade era outra. Então, se você sente que você está romantizando, que você está fantasiando, que tem alguma coisa errada aí, porque está falando uma coisa e está agindo de uma forma totalmente diferente, para de fantasiar. De repente, conhecer o Tantra pode ser um caminho para te ajudar nesse processo de empoderamento, ou mesmo de enxergar a realidade da forma como ela é, porque muitas vezes a gente está fantasiando, se iludindo, a gente não quer olhar para a realidade. E o Tantra, ele é um processo da mente ao coração. Quando você está na mente, você fica ali fantasiando, mas quando você se conecta com o coração, você não consegue mais se enganar. Então, o Tantra é esse caminho, de repente praticar meditações tântricas. Aqui no canal do YouTube tem 15 meditações tântricas que eu ensino para você poder fazer na sua casa. Então, faça esse processo de conexão, de empoderamento, para você ter a força de fazer o que você precisa fazer para sair dessa situação onde você está romantizando, fantasiando, se iludindo. Porque a pessoa mais prejudicada nessa situação, com certeza, é você. Então, só quando você sai desse lugar onde eu tô fantasiando, eu consigo tomar a melhor decisão por mim. Senão, eu vou tomar uma decisão baseada na minha fantasia. Quando eu saio da fantasia, eu enxergo a realidade como ela é, paro de me iludir, paro de fantasiar. Ok, a realidade é essa, então eu tomo a melhor decisão para mim. Eu cuido de mim. Eu tenho um amor próprio. Se eu não cuidar de mim, se eu não me valorizar, se eu não me respeitar, quem é que vai fazer isso por mim? Primeiro eu tenho que cuidar de mim. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificada assim que subir um novo vídeo. Me acompanha também lá no Instagram, no @prem.samagra, e no canal do Telegram. Para participar do canal do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Gratidão e até mais!